A gente também faz o Vida Plena com muita arte. O artesanato também sempre tem espaço aqui no nosso programa por vários motivos. Primeiro porque é lindo de se ver, os nossos olhos se enchem quando a gente vê esses trabalhos bonitos. Segundo porque muita gente ganha a oportunidade de uma nova vida pelo artesanato. Muitos jovens da melhor idade, inclusive, por ter mais disposição no bem, por conseguir aí ajudar na renda familiar. E é confiando nisso que a gente traz cada dia um profissional, uma pessoa que vai trazer aqui a sua contribuição, oferecer o melhor para você e para sua família. É o caso que estamos recebendo hoje, a Maria Elisa Fumacha aqui no nosso programa. Maria Elisa, obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. E esse trabalho lindo que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Isso, nós vamos ensinar esse barrado, olha, é um barrado de seminole. Certo. Então, um seminole que eu posso estar aplicando, aqui eu trouxe como opção numa toalha de banho, eu poderia estar aplicando num pano de copa, num pano de prato, tá usando inclusive para bolsa, para fazer a frente de uma bolsa. Então a gente tem a mesma técnica. Exatamente, em vários trabalhos, exatamente. Legal, e é lindo, então, gente, olha, a gente já viu, né, bastante coisa com pano de prato, mas assim a gente nunca trouxe pra você aqui no Vida Plena. É muito difícil? Não, é muito fácil, é muito fácil. A gente vai provar agora. Eu já trouxe assim, bem preparado, passo a passo, tá? Pra eu poder explicar pra vocês. Então o que a gente vai precisar pra fazer essa atividade? Então nós vamos precisar assim, ó. Vamos montar um composê bem interessante com os tecidos, principalmente nessa faixa, onde ela contorna o quadrado, para dar um efeito bem legal, para levantar o nosso trabalho. Então eu vou precisar assim, ó, de um tecido floral que eu escolhi, esse de rosinhas, para fazer o meio do meu quadradinho, então, da minha faixa, né? O quadradinho do meio da minha faixa. Então, eu vou usar uma faixa de 5,5 centímetros de largura. Então, eu tirei ela a medida toda do tecido, tá? De 1,40 por 5,5 centímetros. Aí, eu optei por esse rosa de poazinho para contornar essa minha faixa primeira, que é uma faixa de 3,5 centímetros. Então, eu vou estar usando 4 faixas dela. No bloco, eu vou estar usando 2 faixas para estar iniciando. E depois eu optei por um estampado de verde, que vai ser a parte de fora da minha faixa, olha. Então, uma faixa de 6 centímetros. Então, uma floral, 4 de poá rosa e 2 de verde. E 2 de verde. Para iniciar, eu vou estar usando 2 de poá rosa. Então tá? E eu vou... nessa sequência, exatamente. Eu coloquei todas as medidas aqui com uma etiquetinha para visualizar melhor quem tá lá em casa. Se não conseguir anotar, então tá marcadinho. Então, as verdes de 6, as de poá rosa de 3,5 centímetros e a central, que é essa floral, de 5,5 centímetros. Eu vou estar unindo as faixas nessa ordem. Une com uma costura à máquina e vai passar todas essas costuras, depois de unidas, vai passar com o ferro para assentar todas as costuras. Aí olha, a gente traz aquela mágica da televisão. Aquela mágica, exatamente. Assim, eu já trouxe para vocês as faixas montadas e passadas. Passei todas as costuras colocadas pro lado do poá rosa. Então, eu voltei as costuras pro lado do poá rosa. Exatamente, como se elas fechassem. Isso vai fazer com que a faixa de poá rosa fique acima, mais levantadinha das outras. Então, eu vou ter este efeito. Aí, eu vou cortar dessa faixa, faixinhas de 5,5 centímetros. Então, eu venho aqui, eu já trouxe alinhada a ponta do meu bloco, porque ela fica irregular, a ponta das faixas unidas. Então, eu alinho e aí eu venho aqui e vou cortando faixas de 5,5 centímetros. Então, depois de unidas, eu vou cortar as faixas aqui, ó,
de 5,5 centímetros. Então, eu vou ter essa medida de faixa, certo? Então, você vai cortar todo o seu tecido, vão ficar várias faixinhas Vão dessa. ficar várias faixinhas dessa. Ok. Aí, dependendo do tamanho do trabalho que vai ser aplicado, é a quantidade que você vai precisar de corte. Ok. Então, eu vou ter assim, as faixas já cortadas. Aí, no início, eu disse que eu precisava de 4 faixas de poa rosa de 3,5 centímetros. Lembro bem. Então, 2 faixas eu usei para montar o nosso jogo de faixas. As outras 2, eu vou cortá-las em pedaços de 18,5 centímetros. Então, eu vou estar com uma faixa inteira e eu vou cortando com o auxílio da régua e do cortador os pedaços de 18,5 centímetros. Então, ela vai ficar de 18,5 por 3,5 de largura. Certo. Essas faixinhas, eu vou estar costurando elas do lado direito do meu jogo de faixas. Então, eu tenho lá o meu jogo de faixas. Eu venho com a faixa de 3,5 centímetros por 18,5 e vou costurar sempre do lado direito. Então, observa sempre isso, costurando em todas as partes do lado direito. Eu vou deslocar essa faixinha, eu não vou costurá-la na mesma proporção da primeira. Eu dou uma deslocada para baixo, ó. Centraliza mais ou menos no meio da faixinha verde. Da minha faixa verde aqui, ó. Vou costurar ela, então aí eu vou colocar direito com direito do meu tecido já cortado e vou fazer uma costura à máquina no lado direito da minha parte. Eu já trouxe pronto, então eu vou ter isso daqui, ó. Então, aqui eu já tenho as partes prontas, certo? Então, ela costurou aqui. Isso. Então, ela tá com uma costura, sempre assentando a ferro. Coloquei a sobra de tecido pro lado da faixa rosa. Tombei ela pro lado da faixa rosa. Eu vou ter isso daqui. Então, eu vou montar em todas as partes já cortadas, eu vou montar desta forma. Aí, eu vou começar a unir a minha faixa. Então, eu vou unir desta forma aqui, ó. Eu vou prestar bem atenção que a última faixa rosa, ela tem que ficar bem de frente com a primeira da próxima faixa, que vai dar o efeito do meu quadrado, o efeito do meu bloco, certo? Então, como que eu vou fazer isso para que elas fiquem bem na direção, bem direcionadas às costuras? Dobro, assim, a faixinha, ó. Eu venho aqui e eu coloco... A câmera tá conseguindo? Eu coloco um alfinete, posicionando, ó, marcando a emenda da minha costura, ó. Então, olha como eu marquei. Marquei desta forma. Aí eu volto ela pro lugar. Então, lembrando, a primeira do bloco seguinte com a última do primeiro. Aí eu tombo, ó, direito com direito e venho aqui, ó. Eu consigo colocar a costura juntinho com o meu alfinete, ó, certo? Então, aí eu posso prender com o alfinete da melhor forma possível, como cada uma conseguir, ó. E aí eu passo novamente aqui uma costura. A hora que eu abrir, eu vou ter bem centralizadas as costuras, ó. Uma de frente com a outra, certo? E eu vou unindo assim, é fácil, né? Eu vou fazendo uma do lado da outra. Eu vou unindo assim, uma do lado da outra, ó. É isso aqui, ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Isso, eu uni só 4 aqui, né? Pra gente poder ter uma noção. Mas é isso daqui que eu vou ter. Aí eu vou observar que as pontas delas ficam desalinhadas, tá vendo? Elas vão ficando todas irregulares. Né? Então, eu venho com uma régua e o cortador e eu alinho. Eu posiciono aqui a minha régua, olha, bem no cantinho. Que forma aqui, ó, das faixas, né? E aí, com o cortador, mesmo, eu vou tirar toda essa sobra, deixando a minha faixa reta, ó lá, tá? Então, eu já trouxe uma aqui, ó. Já trouxe uma aqui preparada, cortada. Então, essa daqui já tá toda reta, certinha. Meço para que ela fique toda na mesma largura. Isso é importante para o resultado final do nosso trabalho. Sempre lembrando em estar alinhando, em estar verificando as medidas. Aí eu fico com as pontas irregulares também. Aí eu alinho. Eu venho aqui, alinho direitinho a linha da minha régua com as bordas da minha faixa e acerto. Então, acerto uma ponta
e depois eu acerto a outra ponta. E eu vou ter aqui toda a minha faixa alinhadinha. Aí, eu vou usar, eu optei lá no meu trabalho por estar arrematando essa faixa com um tecido estampado, olha. Tá? Que ele forma um composê legal aqui dentro da minha escolha. É parecido com o verde, né? É a mesma coleção, é a mesma coleção, inclusive o verde e o poá. É a mesma coleção de tecido em cores diferentes. Então é um jeito de você usar diversas referências, mas sem perder a harmonia do trabalho. Sem perder a harmonia do trabalho, que isso é muito importante, né? Aí essas faixas com esse tecido estampado, que é a borda do meu trabalho, eu cortei ela de 4,5 centímetros. E eu vou costurar nas duas laterais do meu bloco de faixas lá, ó. Entendi. Costuro, né? Vou costurar, vou vincar a ferro, aí eu vou ter esse resultado. Já trouxe pronta, eu vou ter esse resultado, olha. Sempre assentando a ferro, tá? Para que as costuras fiquem bem assentadas. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. Que legal. Ok? Aí aqui eu vinquei a ferro mais ou menos 1 centímetro da minha faixa para dentro, ó, pro avesso. Eu vinquei aqui mais ou menos 1 centímetro. E isso vai estar pronto para eu aplicar na minha toalha ou na minha bolsa. Onde você quiser. Onde eu quiser. Então aqui eu trouxe a toalhinha de rosto, que aí eu já vou ter um jogo de banho. Lindo, pronto, né, gente? Então, lindo, né? Eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou usar essas decorações que tem aqui na minha toalha. Você vai manter. Eu vou manter ela, exatamente. Eu poderia até estar cobrindo, mas eu quis mantê-la. Então, eu vou centralizar, deixando que sobre da minha faixa a mesma medida nas pontas, ó. Eu centralizo e aí eu venho com alguns alfinetes e prendo a minha faixa. Prendo a minha faixa no lugar onde eu quero que ela fique, ó. Vou prendê-la. E aí eu venho aqui, ó. Eu tombo essa faixinha primeira já costurada e faço novamente uma costura aqui, ó, em cima dessa que eu já havia feito, ó. Eu faço isso dos dois lados, aqui também. Aí eu vou prender aqui com uma costura. Então eu vou ter o meio do meu jogo de faixas bem preso, não vai ficar aquela parte solta, meio sobrando, frouxa, meio né? frouxa, exatamente. Ele vai ficar bem preso, ó. Passei uma costura, passo a ferro para acertar todas as partes, venho na ponta aqui do meu trabalho, vinco a ferro aqui, ó. Vinco a ferro e aí eu vou arrematar isso tudo com uma costura, que dá pra gente observar aqui no trabalho pronto, que eu tenho uma costura prendendo, ó, como se fosse um pesponto, prendendo toda a minha faixa e principalmente as pontas. Aí tá pronto. Tá pronto o nosso trabalho. Certo. E eu vi, por exemplo, Maria, que ali existem outros desenhos. Tudo isso é com a mesma técnica. A mesma técnica. É a técnica do seminole. Eu trouxe mais 2 opções para vocês, para ideias. Olha, gente, que bonito. E a gente vai trazer a Maria outras vezes aqui para continuar ensinando essa técnica que eu achei muito legal. Que legal, muito que bom. Você viu que é bem simples, é bem fácil. Verdade. A gente vai se arriscar, né, gente, fazer esse trabalho. Seu contato para quem quiser saber outras informações, tirar dúvidas sobre a nossa aula. Eu deixei o meu contato, eu acho que vai aparecer para vocês. Isso, você quer falar também? Eu sou de Itatiba, tá? Eu tenho um ateliê em Itatiba, trabalho com a Ana Cosentino em Jundiaí e é um prazer recebê-los. Se vocês precisarem de alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Isso mesmo, os contatos dela estão aparecendo aí para você. Qualquer dúvida também você pode entrar em contato com a nossa produção e assim participar aqui do Vida Plena. Queria agradecer a sua presença, seja sempre bem-vinda aqui ao Muito Vida Plena. obrigada e espero que as nossas amigas façam proveito do nosso trabalho.